Notebooks. Admita que você errou. O primeiro e mais importante passo para aprender com os seus fracassos é identificar que você cometeu um erro em primeiro lugar. Talvez isso pareça dolorosamente óbvio, mas na verdade é o passo que muitas pessoas não estão dispostas a dar. Vamos supor que você e eu saiamos para dirigir. Se eu pegar um caminho errado e me encontrar em algum bairro que não conheço, vou me virar para você e dizer: "Ei, foi mal. Não faço ideia do que fiz, mas estamos perdidos. Deixe-me colocar o endereço no Google Maps e descobrir para onde temos que ir." Não me envergonho de admitir que peguei o caminho errado. Não estou preocupado que isso me faça parecer estúpido. Identifiquei que estou em uma área desconhecida e quero que ambos cheguemos ao nosso destino. Farei o necessário para corrigir meu erro. Muitas pessoas não têm essa resposta. Elas vão dirigir em círculos por horas e nunca admitirão que estão perdidas. Você pode estar olhando pela janela e pensando: "Eu sei que esse não é o caminho certo", mas essa pessoa continuará dizendo: "Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo." Essa pessoa continuará dirigindo na direção errada, passando por todos os tipos de pontos de referência e placas, até ficar sem gasolina. Vocês dois ficarão presos e chamando o serviço de assistência simplesmente porque essa pessoa não quer admitir seu erro. Conheço pessoas com essa característica. Já estive literalmente no carro com pessoas que dirigem por uma hora na direção errada só porque não querem admitir que estão perdidas. Tente dizer isso a elas e elas se tornarão ainda mais inflexíveis em relação a não voltar atrás. É muito difícil aprender com os seus erros se você tiver um grupo de bajuladores ao seu redor. É por isso que é muito importante que seus amigos e colegas sintam que têm liberdade para oferecer críticas construtivas, para falar um pouco sobre você. Por isso, você nunca deve ser um chefe ou líder que grita ou intimida as pessoas sob sua responsabilidade. Fazer isso pode fazer você se sentir poderoso no momento, mas custará caro no longo prazo. Floyd Mayweather é uma pessoa que observei fazendo isso. Ele tem um cara trabalhando para ele, vamos chamá-lo de Bob por respeito, a quem ele constantemente menospreza na frente de todos. Floyd geralmente é respeitoso com as pessoas que trabalham para ele, mas diz coisas loucas para Bob. Algo relativamente pequeno pode surgir, e Floyd vai xingá-lo com palavras duras. "Que porra, Bob", ele gritará para todos ouvirem. "Que diabos há de errado com você? Arrume essa merda." Bob apenas murmura: "Foi mal, campeão", antes de sair de fininho para corrigir o que supostamente está errado. Os dois estão presos em um relacionamento disfuncional. Floyd nunca demite Bob, e Bob nunca pede demissão. Eles simplesmente continuam presos em um padrão em que Floyd humilha Bob e Bob suporta. O problema é que, embora Floyd possa estar dirigindo sua raiva apenas a Bob, todos os outros ouvem. Eles percebem que, mesmo que Floyd se diga irritado, ele nunca faz nada a respeito. Isso mostra aos outros funcionários que Floyd não se importa realmente com desempenho ou produtividade, ele só quer ter alguém para humilhar. É melhor eu manter meus olhos baixos e focados no que está à minha frente, porque não quero ser tratado como Bob, é como eles começarão a pensar. E com certeza não vou dizer a Floyd quando acho que ele está cometendo um erro. Essa é a pior atitude que seus funcionários podem ter: andar pisando em ovos e torcendo para não serem as próximas vítimas verbais. Você quer que eles se sintam respeitados, livres para oferecer opiniões e insights. Você deve lembrar que eles estão ao seu redor todos os dias e veem coisas que você pode perder, o que significa que eles podem identificar certos erros antes de você. Capacite-os a expressar essas opiniões para você. Se você puder promover o diálogo e incentivar o feedback, poderá obter informações valiosas que podem ajudá-lo a evitar obstáculos antes de enfrentá-los. Por outro lado, se você for o funcionário que é constantemente gritado, precisa fazer uma autoavaliação. Olhe no espelho e pergunte a si mesmo: por que fui escolhido para esse papel? Você não se candidatou à posição de saco de pancadas, mas é a posição em que se encontrou. Uma observação rápida sobre o termo saco de pancadas.
Você pode pensar que se refere à escravidão, mas na verdade se refere a uma prática com jovens príncipes na Europa renascentista. Se o príncipe falhasse em um teste, seu tutor não podia chicoteá-lo, que era a punição naquela época. Você não podia tocar em um príncipe, então o tutor chicoteava o servo do príncipe, ou saco de pancadas, pelo erro. Agora, isso é um trabalho ruim. Você precisa se perguntar como chegou lá. Que tipo de energia você transmitiu ao seu chefe que o fez pensar que você é a pessoa com quem ele pode se sentir mais à vontade para gritar? Você deu a impressão de alguém tímido que não iria revidar? Ou você pareceu ser o tipo de pessoa que estava procurando por confronto? Lembre-se de que muitas pessoas, mesmo que não estejam conscientes disso, procuram pessoas com quem possam ter drama. Qualquer que seja o tipo de energia que você consiga identificar, você precisa mudá-la. Tente projetar uma energia mais determinada, ou menos condescendente, dependendo da situação. Se você não perceber uma mudança na atitude do seu chefe em 30 dias, é quando você começa a procurar um novo emprego. Uma vez que você tenha sido rotulado como saco de pancadas, é muito difícil mudar sua imagem. Não é como se Floyd fosse começar a tratar Bob de forma diferente e depois promovê-lo para uma posição melhor. Bob preenche algum tipo de necessidade emocional, e Floyd vai mantê-lo exatamente onde está. Não deixe que você se torne o Bob do seu local de trabalho. Admita que você cometeu um erro no tipo de energia que inicialmente apresentou e então procure seguir em frente. Mas ainda assim, certifique-se de aprender com a situação. Da próxima vez que você fizer uma entrevista, deixe claro que você está lá para produzir, não para lidar com os problemas emocionais de alguém. A indústria das promoções de boxe é uma das mais impiedosas que existem. Eu estive nela por um tempo e posso confirmar que é tão implacável quanto o hip hop ou até mesmo as drogas. Dê uma olhada em Mike Tyson. Ele não é o tipo de cara de quem se tira dinheiro. Mike está longe de ser um otário. Mas até mesmo ele foi enganado por Don King. É muito difícil evitar isso como lutador. O boxe não é como outros esportes profissionais em que há uma liga supervisionando o lado empresarial das coisas. Se você é um novato da NBA e contrata um agente ruim, ainda vai receber pagamento. O mesmo acontece na NFL. A liga estabelece várias disposições, escalas de contrato de novato, salários mínimos, etc., para essencialmente proteger você de si mesmo. Sem mencionar que eles dizem a você quem jogar e quando jogá-los. Eles não deixam nenhum dos pensamentos e planejamentos por sua conta. Você só precisa aparecer e jogar. O boxe não oferece esse tipo de infraestrutura. Você é essencialmente um contratante independente e cabe a você fazer os acordos acontecerem. Determinar com quem você vai lutar e quando. E por quanto? Para caras que normalmente não têm muita experiência em negócios, isso é muito para se considerar. Não é que os boxeadores sejam burros, lutar requer uma tremenda concentração mental. Você pode relaxar em algumas jogadas no basquete. Ou fazer rotas mais tranquilas no futebol americano. Mas relaxar por meio segundo no boxe e você pode acabar nocauteado. Os boxeadores precisam colocar tudo o que têm no que acontece no ringue. Eles simplesmente não têm a capacidade de se concentrar nos detalhes com a mesma intensidade fora dele. Eles sentem que precisam de alguém para orquestrar os negócios para eles. E é por isso que pessoas como Don King e Bob Arum têm tanta facilidade em ocupar esse vácuo. O boxe é o único esporte onde os leões têm medo de ratos. Os lutadores ganham o dinheiro, mas não confiam em si mesmos para fechar os acordos, mesmo que seja assim que eles se apresentem publicamente. Eles dependem quase completamente de outra pessoa para lidar com o dinheiro. Uma vez, Floyd me pediu para acompanhá-lo a uma reunião com uma empresa que queria lançar uma linha de equipamentos de boxe com o nome dele. Eles iriam colocar o nome dele em luvas, protetores, shorts de boxe e outros equipamentos e vendê-los em lugares como o Walmart. Foi uma apresentação muito profissional e durante todo o tempo Floyd parecia engajado.
Ele deu respostas positivas aos executivos da empresa quando eles se dirigiam a ele e fez algumas perguntas de vez em quando. Mas quando voltamos para o carro depois da reunião, ele se virou para mim e perguntou: Ei, Five, o que essas pessoas estavam falando? Me chamou a atenção que, mesmo parecendo concentrado e envolvido, ele não confiava que havia entendido o que ouviu. Ele precisava de alguém em quem confiasse para confirmar as informações para ele. Era seguro perguntar a mim, porque éramos amigos na época. Ele podia confiar que eu não tentaria levá-lo na direção errada ou tentaria pegar uma fatia muito grande do acordo para mim mesmo. Eu tinha meu próprio dinheiro e não precisava depender do meu amigo. A maioria das pessoas não está na minha situação, e a maioria das pessoas não é amiga dele. Isso significa que quase todas as vezes em que Floyd entrava em uma reunião, ele estava dependendo de outra pessoa para confirmar o que ele ouviu. Essa é uma posição extremamente perigosa para se colocar. Você pode estar se perguntando, como um cara na posição de Floyd não tem alguém para cuidar de seu dinheiro? A resposta é que alguém está cuidando. A questão é que é do interesse dessa pessoa ver o dinheiro desaparecer. Por quê? Porque se dependesse de Floyd, ele provavelmente nunca lutaria novamente. Ele tem um histórico invicto, algo de que ele se orgulha muito. Então, se você o vê falando sobre uma luta que não parece fazer sentido, como lutar contra a estrela do MMA Conor McGregor, ou o lutador de kickboxing japonês Tenshin Nasukawa, isso significa uma coisa: o dinheiro acabou. É por isso que é do interesse do empresário, promotor e contador dele que ele fique sem dinheiro. Caso contrário, ele nunca mais vai colocar aquelas luvas e garantir outro grande pagamento.